quero meditar com vocês. Gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia lá em 1 Timóteo. Primeira epístola de Paulo. Lá no capítulo 6, no último capítulo. Nós vamos ler do 6 ao 10. Capítulo 6, do 6 ao 10. Deixa eu só colocar aqui no silencioso para não ter... Amém? Todos abriram? Diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Timóteo 6, do 6 ao 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Vamos ler todos o verso 10 em uníssono? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, nos encontramos mais uma vez diante da Tua santa e bendita palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a meditar nesta porção da Tua santa Escritura. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, a fim de que possamos entendê-la e aplicá-la nas nossas vidas, Senhor. Todos quantos que aqui estão são aqueles que já são ministros, ó Deus, da palavra e do sacramento, e aqueles que um dia serão. Ajuda-nos, ó Deus, com esse texto inspirado, inerrante, infalível, sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o nosso irmão puritano Matt Henry, famoso estudioso e comentarista bíblico, certa vez ele foi abordado por salteadores, por ladrões, e neste assalto levaram a sua bolsa. Sua bolsa foi roubada. Nesta ocasião, ele escreveu as seguintes palavras em seu diário. Ele disse primeiramente o seguinte, na realidade, ele coloca assim: deixe-me agradecer. Primeiro, porque eu nunca fui assaltado antes. Ele começa registrando este assalto, colocando assim: deixe-me agradecer. Primeiro agradecimento, porque eu nunca fui assaltado antes. Segundo, porque, embora tenham tirado de mim a minha bolsa, eles não tiraram a minha vida. Terceiro, porque mesmo que tenham levado tudo que eu tinha, não era muito. Por fim, porque fui eu quem foi roubado, não eu quem roubou. Essa disposição deste homem de Deus, deste puritano, nos leva à reflexão sobre o que significa ter contentamento na vida ministerial. Como eu disse na minha oração, alguns aqui já são pastores e são ministros da palavra, como também dos sacramentos. Mas os irmãos que estão aqui, que estão se preparando para o sagrado ministério, serão ministros da palavra e do sacramento. Então, queridos, a minha oração e o meu intuito de falar com vocês hoje nesse texto é de fato mostrar o que significa ter contentamento na vida ministerial.
porque a vida ministerial não é fácil. O certo é que o mundo tem condicionado os homens a julgar sua condição de acordo com a manutenção das suas vontades e com o acúmulo de seus bens. Então, o pastor bem-sucedido, o ministro bem-sucedido é aquele que ganha muito bem, ou aquele que pastoreia uma igreja robusta no que diz respeito à quantidade de membros. Então, para o sistema mundano, que infelizmente acaba entrando na igreja, de agora e de sempre, se alguém tem o que quer e pode comprar tudo o que deseja, principalmente se as outras pessoas não puderem, então trata-se de uma pessoa feliz e favorecida, trata de uma pessoa bem-aventurada. E mesmo no meio das igrejas, as falsas igrejas, os falsos profetas, e até mesmo dentro de igrejas saudáveis, dentro de igrejas verdadeiras, a prosperidade é considerada uma evidência da bênção de Deus e sem qual a vida não tem sentido. Apesar disso, Paulo vai nos mostrar ao jovem pastor Timóteo que o lucro, segundo o mundo, não é como aquilo que Deus considera lucro de verdade. Se não observem, volte os seus olhos para o verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Duas qualidades são encarecidas aqui pelo apóstolo, são colocadas aqui pelo apóstolo. Primeiro, a piedade, ou seja, pureza de vida, o desenvolvimento da santidade, uma prática de devoção e dedicação de vida ao Senhor. Isto é o que nós conhecemos por piedade. Em segundo, ele coloca aqui contentamento. Contentamento. Enquanto a primeira qualidade tem sentido em si mesma, a segunda necessita de certa explicação e contextualização, o que Paulo realmente quer nos ensinar e quis ensinar primeiramente para o seu filho na fé Timóteo e indubitavelmente quer ensinar para mim e para você nesta manhã. Ao fazê-lo, mostra que o pastor Timóteo deve viver satisfeito com a condição em que Deus o colocou, mesmo quando isso significa uma situação financeira diferente da qual ele desejava. Não se trata aqui de um pastor fazer voto de pobreza. O apóstolo Paulo não estava chegando para Timóteo dizendo assim: meu filho, você tem que ser um franciscano, você tem que fazer um voto de pobreza. Na realidade, crente, pastor, a primeira coisa que ele tem que fazer diante do Senhor é um voto de pobreza. Não é isso que Paulo está colocando aqui para o seu filho na fé. O que Paulo coloca é: você deve estar contente em qualquer circunstância, levando em conta o quadro completo que perfaz a condição dos ministros salvos por Jesus. Ou seja, significa não atrelar a felicidade do ministério ao dinheiro, não atrelar a felicidade do ministério a bens, que definitivamente, queridos irmãos, todos quantos que aqui estão, olha, definitivamente não é o propósito da carreira ministerial. Definitivamente o dinheiro, bens, prosperidade, no que diz respeito à prosperidade material, não é o propósito da carreira ministerial. Pode até acontecer. Você pode até chegar a ser um pastor abastado. E que se isso acontecer é graça de Deus e que você possa até conquistar isto por meio lícitos. Mas o seu coração não deve, em hipótese alguma, seu coração não deve estar sendo colocado nisso. Eu vou repetir. O nosso coração, o nosso propósito ministerial não deve estar ligado ao dinheiro, aos bens, na nossa carreira ministerial. Então, o apóstolo Paulo vai nos apresentar aqui 3 razões em que o contentamento da vida ministerial
não pode e não deve estar atrelado ao dinheiro, primariamente falando. A primeira razão está aí no verso 7. A transitoriedade dos bens. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar o quê? Dele. A felicidade do pastor não pode vir do dinheiro. Sabe por quê? Você já ouviu isso inúmeras vezes, o que eu vou falar é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito muitas vezes ao nosso coração. Nós precisamos sempre estar recapitulando isso. Deus trabalha com recapitulações. Então, olha bem, a felicidade do pastor não pode vir do dinheiro. Por quê? Porque não vai acompanhá-lo na eternidade. Na verdade, nossa condição eterna em nada depende dos bens, mas da obra e do amor de Cristo, concedido gratuitamente. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E você sabe muito bem que este dom de Deus, nós temos aqui os pastores, inclusive o pastor Marco, que é pastor de grego, de exegese, sabe muito bem que este dom de Deus não tem nada a ver com a fé, mas é o dom da salvação. Recebemos a salvação gratuitamente. Agora, pense comigo, vamos pensar comigo aqui esta manhã. Chega a ser irônico, né? Irônico. No mundo ganancioso em que vivemos, no seu coração e no meu coração, que por vezes, talvez por muitas vezes, é um coração terreno, se nós formos de fato honestos, mas chega a ser muito irônico que neste mundo ganancioso em que vivemos, que o maior bem, que o maior presente de todos é um único que irá durar para sempre e é um único que é gratuito, que é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, grande loucura é buscar riquezas no mundo e ser pobre diante do Senhor. Olha, irmão, se isso contém uma lição, olha bem, se isso contém uma aplicação para os incrédulos, para aqueles que não conhecem o Senhor, muito mais para nós crentes, e muito mais ainda para crentes pastores que são ministros da palavra e dos sacramentos, os quais não devem se considerar felizes e abençoados pelo que possuem, mas devem se considerar felizes e abençoados pela salvação e a vida eterna que receberam pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, e mais, pelo privilégio de termos sido chamados, separados para sermos ministros. Amém? Amém. Somos pastores do sumo pastor, do supremo pastor. De grande responsabilidade Deus colocou sobre os nossos ombros, de pastorear ovelhas que na realidade são deles, né? E que muitas vezes nós achamos que as nossas ovelhas são nossas, né? Queremos nos apropriar dessas ovelhas, queremos dominar essas ovelhas, queremos nos dar bem em cima dessas ovelhas. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para pastorear, até mesmo aquelas ovelhas mais difíceis que o Senhor colocar no seu ministério. Porque nós sabemos que tem muitas ovelhas que são muito, mas muito difíceis. Então, a primeira razão pela qual o apóstolo Paulo nos mostra aqui que nós temos que ter um contentamento na vida ministerial é esta, que na realidade tudo é transitório, baseado aí no verso 7. Meus queridos irmãos. A segunda razão, que está no verso 8, vamos ler? Tendo sustento e com que nos vestir. Lembre que Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo estava onde? Timóteo estava onde, irmãos, aqui? Em Éfeso. Lembra? Paulo vai para Macedônia. Ei, garoto, fique aí em Éfeso. Eu tenho umas broncas para resolver lá na Macedônia. Aí quando voltar, eu me junto a você.
Entretanto, pastorei a igreja assim, assim, assim. Ele deu instruções para que para que o seu filho na fé Timóteo pudesse estar pastoreando a igreja. Ali tem falsos mestres, ali obviamente tem homens mercadejando a palavra, ali tem homens pastoreando, né, por assim dizer, semelhante a muitos falsos profetas, a muitos falsos pastores que nós temos na atualidade. Então, a segunda razão pela qual nós devemos ter contentamento na vida ministerial, na nossa carreira ministerial, é que nós teremos da parte do Senhor o suprimento das necessidades básicas. O grande problema, sabe qual é, irmãos? É que hoje nós não estamos não somente preocupados, mas nós não estamos satisfeitos em ter as nossas necessidades básicas supridas. Queremos mais, 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 mais. E eu estou sendo, enquanto hoje o pregador aqui da Escritura, eu sou muito honesto em dizer que muitas vezes eu também quero mais. Eu tenho que colocar o meu coração diante do Senhor para dizer: Senhor, realinhe o meu coração à tua santa palavra. O texto diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Infelizmente, olha bem, infelizmente, quem vive se queixando de não ter o que deseja, esquece que Deus tem fielmente concedido aquilo que ele necessita. Muitas vezes, eu e você nos queixamos de não ter várias coisas que desejamos. Isso já aconteceu com você? Você já se queixou diante de Deus de não ter várias coisas que o seu coração anela, que o seu coração deseja? A grande questão é você vasculhar o coração e ver se você não está se esquecendo de que o Senhor Deus, ele é fiel e concede a você diariamente, cotidianamente, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Meus irmãos, uma observação ingratamente seletiva faz muitos crentes pastores notarem o que não têm e ignorarem o que têm. Nós somos seletivos, o nosso coração é seletivo naquilo que não temos. E nos esquecemos, ignoramos o que o Senhor tem nos dado todos os dias. Mas basta atentar para o que acontece às pessoas que carecem do suprimento básico para se dar valor ao cuidado diário que Deus tem para com os seus filhos. Olha o que o Senhor Jesus nos diz lá no Sermão da Montanha. Ele diz assim: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. E olha o que o Senhor Jesus coloca lá no verso 26 do capítulo 6. Porventura, olha, porventura não valei vós muito mais do que as aves? Meus irmãos, Deus, Ele quer trazer contentamento à minha vida ministerial, à sua vida ministerial, à nossa carreira, nos mostrando, irmãos, que tudo aqui é transitório, que Ele supre as nossas necessidades, sim, nunca faltará. Agora, uma última razão, e que eu quero vos chamar a atenção, que está nos versos 9 e 10, e que pode fazer com que você desvie o seu coração do propósito do Senhor no que diz respeito à sua vida como pastor, é o que está aí nos versos 9 e 10. Portanto, volte os seus olhos aí para estes versos. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, a última razão aqui é o risco do desvio da fé. Irmãos, como nós acabamos de ler. Infelizmente,
Nós temos muitos irmãos, nós temos muitos pastores que na vida ministerial amam mais o dinheiro. Eu conheço colegas, queridos, que amam mais o dinheiro. E por amar mais o dinheiro, ou por querer se projetar, até mesmo na vida da igreja, abandonam o bem e a justiça, não para obterem o lucro que o apóstolo Paulo coloca aqui. Ele coloca, né? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com... Mas nós temos irmãos, colegas, que amam tanto dinheiro, o poder, querem se projetar para conseguir algumas coisas na vida eclesiástica, que abandonam o bem e a justiça para obterem lucro, mas um lucro mundano. O mais triste é que nessa busca, até crentes, pastores, que dizem servir ao Senhor Jesus, voltam a agir como homens perdidos que eram. Abandonam o que tem valor eterno e lançam a busca do que é passageiro, meus queridos. E a palavra do Senhor nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Está lá no Sermão da Montanha. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Nós sabemos que nós fabricamos ídolos, nós temos uma capacidade imensa, né, de fabricar ídolos nos nossos corações. E acho que é uma luta diária, uma luta de vida. É você sempre estar sendo honesto, vasculhando o seu coração para identificar quais são os ídolos que está, de alguma forma, matando a verdadeira fonte de lucro, que é a piedade com o contentamento. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipos, ele diz, né, que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a estar contente quando estava sendo honrado, ele aprendeu a estar contente quando estava sendo desonrado, ele aprendeu a estar contente quando estava mais abastado, quando estava na escassez. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, irmãos, como pastores e homens renovados que somos, devemos nos portar com dignidade e saber viver de maneira grata pela salvação eterna e contente com aquilo que Deus nos dá nessa vida. Esteja contente se Deus lhe der muito, esteja contente se Deus não lhe der muito. Agora, não abra mão de uma vida piedosa diante do Senhor. Que o seu contentamento esteja em servir ao Senhor. Amém? Irmãos, a piedade é grande a piedade é grande fonte de lucro, e o valor da piedade excede ao da ansiedade e da ganância. Você pode estar tão ansioso, tão ganancioso, em busca de alguns objetivos, que você pode realmente esquecer que a piedade é grande fonte de lucro. Ou seja, como pastores que somos, sejamos abastados para com Deus. Se é algo que você tem que ser abastado, se é algo que você tem que ser robusto, é para com o Senhor. Que a nossa vida tenha valor por causa daquele que é precioso e que jamais nos abandona, o qual nos deu o que não se pode perder. Eu quero terminar com o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Você pode abrir sua Bíblia lá em Hebreus 13, 5?
Vamos ler em uma só voz? Hebreus 13, 5. Amém? Então, meus amados pastores, tudo é transitório nesta vida. Tudo é transitório. Não se esqueça, enquanto você viver aqui na terra dos viventes, o Senhor há de suprir todas as vossas necessidades. Talvez o Senhor não lhe dê tudo o que você quer, mas Ele vai lhe dar tudo o que você necessita para glorificá-lo. E se porventura o Senhor lhe der mais, não se esqueça que foi Ele que lhe deu. Não prenda o seu coração nas coisas que o Senhor lhe deu, mas que o seu coração esteja realmente ali, fincado no Senhor. E cuidado porque o texto nos diz que não é o dinheiro, né, mas é o amor, a devoção ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Amém? Somos chamados para viver de forma íntegra. Somos chamados para sermos fiéis ao nosso sumo e bom pastor. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua porção da Tua Santa Escritura. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja falando aos nossos corações e aplicando esta palavra também na nossa carreira ministerial. Ó Deus bendito, que sejamos fiéis ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.